cristão pode orar contra seus inimigos? Ele pode orar pedindo vingança a Deus? Bem, aí que está. O dever de todo cristão é amar os seus inimigos, porque Jesus Cristo pregou que nós devemos amar os nossos inimigos, abençoar os que nos perseguem, orar pelos que nos caluniam, mas, ou seja, que nós devemos pedir misericórdia ao nosso inimigo, e nós devemos dar misericórdia aos nossos inimigos. Mas seria certo nós pedirmos vingança? Existe algum termo correto quando pedir vingança? A Bíblia também fala em Romanos que nós devemos ter governos justos, que o governo pode se punir o nosso inimigo. Então seria correto, porque se nós temos um governo que pode punir o nosso inimigo, então nós podemos pedir a Deus que Ele puna também o nosso inimigo. Então quando é que nós devemos pedir misericórdia e quando nós devemos orar a Deus para pedir para que Ele puna o nosso inimigo? Aí que tá, nós devemos orar a Deus pedindo para que Ele tenha misericórdia com o nosso inimigo, do tanto que ele se arrependa. Ou seja, que ele tenha misericórdia do nosso inimigo para que ele venha se arrepender. Aí ele se arrepende e nós temos que ter misericórdia do nosso inimigo caso ele se arrependa. E como nós sabemos quando ele se arrepende? Quando ele pratica obras dignas do seu arrependimento. Ou seja, quando nós devemos ter misericórdia. Caso ele não se arrependa e ele não pratique obras dignas do seu arrependimento, então aí sim que nós devemos pedir justiça, vingança, que é a vingança da justiça, que é o chamado, que seria o mal pelo mal. Se você pode chamar de bem pelo mal, porque é uma punição justa, mas também poderia ser chamado de um certo mal pelo mal, né? Mas nós devemos fazer todo o possível para retribuir o mal com o bem. Mas há casos onde isso não é possível. Por exemplo, se você vê uma pessoa sendo estuprada ou assassinada, você não pode ficar com os braços cruzados e deixar isso acontecer. Você tem que reagir. E você também não pode deixar esse criminoso solto. Ele tem que ser preso. E essa é a vingança e essa é a punição justa para ele. Ou seja, esse mal pode ser sim retribuído a ele. Mas em todo momento nós devemos dar misericórdia. O que nós então temos que fazer? Caso ele se arrependa, como vai mostrar e provar que ele se arrependeu? Caso ele trabalhe para redimir aquele mal que ele cometeu. É o tal do trabalho forçado que deveria ser legalizado para aqueles que cometem crimes. Aqueles que faziam mal devem quitar suas dívidas por um trabalho pago, feito por um trabalho deles que cometeram mal. Eles fazem o bem, fazem um esforço, trabalho para pagar sua dívida. E aí seria o correto, ou seja, eles demonstrariam que eles teriam se arrependido do pecado que eles teriam cometido. E aí você demonstra que você praticou misericórdia para eles. Ou seja, esse é o momento que você pratica misericórdia. Eles devem ser punidos caso, ou seja, e é um certo tipo de punição, né? Uma punição misericordiosa, porque não puniu eles com morte caso eles merecessem, né? Não puniu algo como grave, como olho por olho, tirar o outro olho, ao invés disso, bota a pessoa para trabalhar. Ou seja, devemos orar a Deus para pedir misericórdia ou punição dos pecados das outras pessoas? Devemos pedir misericórdia, mas a punição do pecado deve vir sim, por causa que é necessário que a outra pessoa também seja punida para que ela não venha cometer esses crimes novamente. Nós podemos sim orar a Deus para que algum mal aconteça a outra pessoa, do modo como sendo uma punição, se for de acordo com a justiça. Porque está escrito em Romanos que Deus utiliza o governo para punir os maus. Ou seja, nós podemos pedir a Deus para que Ele use da sua espada para nos proteger daqueles que cometem o mal. Ou seja, mesmo que nós amemos os nossos inimigos, nós podemos sim orar a Deus para que Ele use do governo para que isso venha a acontecer. E se Ele permitir que existisse o governo, também é certo e lícito que nós possamos usar também do governo, acionar o governo para nos proteger de qualquer mal, de qualquer malfeitor que possa aparecer. Então é lícito orar, uma oração imprecatória, pedindo algum mal a outra pessoa, se o mal que você se refere significa a punição dessa pessoa por um mal que ela fez, sim, é válido. Agora, se por acaso você se refere a cometer algum mal porque você não gostou daquela pessoa, ou porque você não vai com a cara daquela pessoa e você quer pedir uma maldição, ou algo assim do tipo, ou algo além da punição proporcional ao crime cometido, então sim, você está errado, porque você deve amar ao seu inimigo.
Se ele cometeu um mal, se deve retribuir com um bem. A punição deve ser proporcional ou adequada ao crime que ele cometeu. E isso você pode pedir a Deus, porque ele cria governos justos, que é o que todo cristão deve procurar e ir atrás.